Então nós vamos iniciar falando do conceito de proposição. Camila, o que é proposição? É um conjunto de palavras ou símbolos os quais podemos atribuir apenas um dos valores lógicos verdadeiro ou falso. Ou seja, eu te apresentado um conjunto de palavras. Aí você vai avaliar se essa frase, essa sentença, ela é passível de ser julgada como verdadeiro ou falso. Além disso, temos dicas também que eu vou te dar para você conseguir reconhecer se a frase que foi dada é uma proposição ou não. E a dica que eu te dou é: verifique se você vai encontrar um verbo na sentença, ok? Vamos lá? Primeiro, 2 é um número primo. Aí eu te pergunto, é um conjunto de palavras ou símbolos? Sim. Você consegue atribuir apenas uns valores lógicos verdadeiro ou falso? Consegue, né? Ela é passível de receber um desses valores, né? Portanto, isso aqui é uma proposição, gente, né? Sim? Então, isso aqui será uma proposição, tá? A propósito, muita gente já tá pensando, Camila, como é que esse negócio de número primo, eu não lembro mais. Gente, número primo é aquele número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Portanto, 2 é um número primo? Sim, porque ele é divisível por 1 e por ele mesmo, tá? Próxima proposição. João é médico. E aí, é um conjunto de palavras ou símbolos? Sim. Consigo julgar como verdadeiro ou falso? Sim. Né? Uma pessoa que entende, dependendo do contexto da questão, você consegue falar se é verdadeiro ou falso? Consegue, não é? Então, isso vai ser uma proposição. E detalhe, gente, a banca CESP, Sebrasp, ela gosta muito de vincular o fato de ser proposição a ter um verbo, né? E note que nessas duas frases você consegue perceber que nós temos um verbo aqui, né? O tá aqui em cima e o tá aqui embaixo, tá? Então o verbo também é um indicativo que a banca CESP especificamente gosta bastante, tá? Próximo, 2 é maior que 3. É um conjunto de palavras ou símbolos? Sim. Consigo atribuir apenas um dos valores lógicos verdadeiro ou falso? Sim. Portanto, isso vai ser uma proposição. Ok, até aqui? Como estamos? Próximo, que horas são? É um conjunto de palavras ou símbolos? Até que é, né? Consigo julgar isso como verdadeiro ou falso? Não, né, gente? Isso é uma frase interrogativa. Então, isso não tem como ser julgado como verdadeiro ou falso, né? É uma pergunta. Então, já vou te adiantar desde já. Frases interrogativas não são proposições, tá? Próximo, faça o dever. Gente, e aí? Isso é um conjunto de palavras ou símbolos? Até que é, né? Você consegue julgar isso como verdadeiro ou falso, gente? Não, né? Isso aqui é uma frase imperativa. Então, isso aqui vai ser uma proposição? Não. Então, já vou te adiantar também. Frases imperativas não são consideradas proposições, ok? Próximo, que dia lindo! E aí, é um conjunto de palavras ou símbolos? Consigo julgar isso como verdadeiro ou falso, gente? Não, né? Não tem como, não tem como. Então, novamente, frases exclamativas, imperativas e interrogativas não são consideradas proposições. Você não consegue julgar isso como verdadeiro ou falso, ok? E aqui embaixo, ele é o melhor jogador do Grêmio. E aí? É um conjunto de palavras ou símbolos? Não é? Você consegue julgar isso como verdadeiro ou falso? Fala pra mim. Muita gente já deve estar perguntando aí, ele quem? Gente, aqui ó, tem um pedaço aqui da frase que é indeterminado, né? Isso aí é o que a gente chama de sentença aberta, ok? Isso aqui vai ser uma proposição, gente? Não, por quê? Porque ele quem? Como é que você vai julgar isso como verdadeiro ou falso? Você nem sabe quem que é ele. Agora, vamos supor que a questão muda. Em vez de falar ele, a questão coloca assim: Carlos é o melhor jogador do Grêmio. E aí? Passa a ser uma proposição? Passa, né? Porque você passa a ter um sujeito. E aí sim essa frase se torna passível de ser julgada como verdadeiro ou falso.
Ok, então se a gente coloca um Carlos, por exemplo, ela deixa de ser uma sentença aberta e passa a ser uma proposição, tá? Próximo, x mais y é maior ou igual a 3. Ó, é um conjunto de palavras e símbolos? É. Você consegue julgar isso como verdadeiro ou falso? Não. Não, né? Vocês devem estar perguntando aí, e o x? Quem que é x? Quem que é y? Você não sabe o valor de x, não sabe o valor de y. Como você não sabe esses valores, você não consegue julgar isso como verdadeiro ou falso. Portanto, isso aqui vai ser o caso de quê? Fala pra mim. Sentença aberta também. Ok? E também não será uma proposição. Sim? Como estamos até aqui? Deu para entender pelo menos um pouquinho? Vamos agora falar dos princípios e daqui a pouco a gente vai fazer um exercício falando de tudo isso, tá? Gente, e quando a gente pensa em proposição, a gente tem que pensar em 3 princípios que são muito importantes. Primeiro princípio é o princípio da identidade. Ele é até meio óbvio de falar. E o princípio da identidade significa o quê? Que cada proposição ela é única, ela é idêntica a si mesma. Segundo princípio é o princípio da não contradição. Significa o quê? Que uma proposição ela só pode receber valor lógico verdadeiro ou ela só pode ser falsa, ok? Não tem como ela ser as duas coisas ao mesmo tempo. E o último princípio é o princípio do terceiro excluído. Significa o quê? Significa que existem somente 2 valores lógicos os quais as proposições podem ser valoradas. Ou ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Não existe uma terceira opção, mais ou menos. Entendeu? Que é o princípio do terceiro excluído. Ok? E aí, como estamos até então?